Abra sua Bíblia, por favor, no texto que temos usado no ano de 2026, na nossa declaração de fé, exatamente aquela leitura que todas as vezes você lê ali, João capítulo 4, versículo 35. Vamos meditar rapidamente na palavra, antes de nos assentarmos à mesa do Senhor para cear. João capítulo 4, versículo 35, diz assim a palavra de Deus: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, por gentileza, a gente vai voltar a esse texto algumas vezes. Em uma das últimas mensagens que eu ministrei em 2025, eu falei sobre o contexto, o ambiente que Jesus falou isso para os seus discípulos, quando diz para eles: olha, abram os olhos, olhem em volta de vocês, olhem em volta, os campos estão prontos para a colheita. Em qual contexto Jesus falou isso aqui, gente? Ele falou naquele contexto do poço. Lembra do contexto do poço? Aquele encontro com a mulher samaritana. Eu não quero ser muito detalhista na história, porque você já ouviu algumas vezes, já conhece essa história. Jesus está indo para Jerusalém, antes decide passar na terra dos samaritanos, e chega num povoado chamado Sicar. Naquele povoado, milênios atrás, Jacó tinha vivido com a sua família. Inclusive o poço, a mulher diz, que foi Jacó quem cavou. E Jesus decide passar ali, queria ficar sozinho, manda os discípulos irem na frente, comprar comida no povoado de Sicar, e ele fica sozinho no poço até que aquela mulher o encontra. Vocês conhecem a história, tem aquela conversa inicialmente muito ríspida, partindo da mulher, mas acaba que Jesus toca o coração dela, a mensagem do reino chega no coração daquela mulher. E aquela mulher percebeu que durante toda a sua vida ela tinha corrido demais atrás de algo que não saciava a sua sede. E Jesus diz isso para ela. Inclusive Jesus deixa bem claro: você correu demais de algo para saciar a sua sede, e você só se frustrou nos seus relacionamentos. Você correu tanto, e para onde você correu só te trouxe tristeza, frustração. Por quê? Porque aquela mulher queria uma resposta nos relacionamentos. É tanto que ela já tinha tido 5. Você conhece a história. Jesus então vai profundamente no coração daquela mulher. A palavra do reino chega no coração daquela mulher e ela é completamente transformada. E ela diz para aquele judeu desconhecido: eu quero essa água. Por quê? Porque ela estava sedenta. E então Jesus diz para ela: vá buscar seu marido. E ela conta que não tem marido. Resumo da história: no final daquela conversa, a mulher está completamente transformada. Os discípulos estão chegando e chocam-se com aquela cena. Uma mulher samaritana conversando com um judeu que não era o marido dela. Já era estranho uma samaritana conversando com um judeu. Mais estranho ainda, uma mulher conversando com um homem que não era seu marido, isso acontecendo publicamente. Os discípulos olham aquela cena, acham estranho. A mulher, quando termina a conversa com Jesus, ela sai, porque ela tinha uma urgência no coração. Você conhece o que foi que fez ela sair correndo? E os discípulos então perguntam para Jesus: o Senhor não quer comer? Ele diz: não, quero não. E eles acham estranho, porque eles tinham ido pegar o almoço. Jesus então diz para eles: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Gente, é nesse contexto que Jesus diz para eles: abram os olhos. Vocês não estão vendo, não? Ao redor de vocês estão acontecendo coisas. Por que Jesus disse isso, gente? Abram os olhos. Eu vou dizer por quê. Aqueles discípulos entraram no povoado para pegar o almoço. Compraram o almoço. Saíram de lá. E não trouxeram ninguém. Você sabe o que aconteceu com a mulher, A mulher volta para o povoado. E a palavra diz que ela traz uma multidão para perto de Jesus.
Quando a mulher chega com aquela multidão também sedenta, porque a Bíblia diz que a mulher chegou lá, gente, no povoado, dizendo para todo mundo: eu encontrei um profeta e ele falou tudo sobre a minha vida. Ele revelou tudo sobre a minha vida. E a palavra diz que só essa palavra atraiu uma multidão, e aquela mulher sai do povoado trazendo uma multidão. E Jesus está olhando para os seus discípulos e mais ou menos perguntando para eles: por que vocês entraram no povoado e não trouxeram ninguém? A palavra está em vocês. É mais ou menos Jesus dizendo assim: olha o que essa mulher fez. Ela entrou no povoado, saiu e trouxe alguém. Vocês não trouxeram ninguém. Vocês estavam preocupados demais com o almoço. Vocês estavam preocupados demais com o estômago de vocês. A mulher estava preocupada agora com o que, gente? Em que outras pessoas recebessem aquele alimento. Por isso que Jesus é incisivo em dizer para os seus discípulos: levantem os olhos, vocês não estão percebendo a urgência do momento. Aprendam com essa mulher. Quando nós recebemos a mensagem do reino, irmãos, é necessário que desperte em nós uma urgência. É necessário que desperte em nós um aguçado olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta. Olha para o nosso mundo. Tem gente sedenta de Deus. E às vezes a gente está vindo para um lugar como esse. A gente recebe o pão que é a palavra de Deus. A gente sai daqui e a gente não partilha com ninguém. A gente não traz ninguém para também se alimentar. Os discípulos estavam tão acostumados em viver com Jesus, que para eles entrar no povoado e sair sem falar nada das coisas do reino, já tinha se tornado habitual. Porque entenda, a mensagem do reino, olhe para mim, a mensagem do reino, ela foi impregnada na minha alma e na sua alma. Algo mudou quando a gente recebeu essa palavra. E deixa eu te dizer, tem gente assim, ó, carente de receber a mesma palavra que um dia você recebeu. E às vezes, irmãos, nós estamos entrando em povoados e saindo de povoados, sem trazer ninguém para perto de Jesus. Você precisa entender que o lugar que Deus te colocou, Deus te fez passar nesse concurso, Deus fez você começar esse negócio, Deus fez você abrir esse escritório, Deus te colocou nesse emprego, Deus te colocou nessa faculdade. Por quê? Porque tem algo que você tem que as pessoas estão sedentas, mas não sabem como buscar. Igual aquela mulher, que durante anos da sua vida estava buscando alguma coisa que ela não sabia como, e ela estava buscando o quê? Nas pessoas. Entenda, tá? Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão buscando, por exemplo, agora, nessa época do ano, na festa que está chegando, e olha que as pessoas estão desenfreadas, achando que é isso aí, e depois, frustração, frustração, frustração. Que era o que acontecia com aquela mulher. Então, quando ela vivia um novo relacionamento, ela deve ter pensado: agora encontrei a pessoa que vai me completar. Agora encontrei a pessoa que me entende. Agora encontrei a pessoa que era exatamente o que estava faltando na minha vida. Aí depois, nova decepção. E Jesus sabia disso. Então, quando Jesus encontra com ela, diz: eu sei, a tua vida toda você correu atrás de algo, e por onde você correu, você só se decepcionou. Mas eu quero te dar uma água que você vai beber e nunca mais você vai ter sede. Entenda, irmãos, dessa água os discípulos já tinham bebido. Desse alimento os discípulos já tinham recebido na alma. Só que eles se acomodaram tanto em receber tanto alimento que esqueceram de repartir. Então, quando eles entram no povoado, a mente, o coração está só focando no almoço. O almoço do dia. Você percebe que isso se parece um pouquinho com o que aconteceu com a igreja do Senhor? Com nós enquanto igreja. A gente vem no domingo, a gente recebe a palavra, que é o pão que nos alimenta. A gente recebe a presença.
Aqui a gente chora, o Espírito Santo nos toca, a nossa alma faminta é alimentada e a gente volta para o lugar, o povoado, onde Jesus nos colocou, perto das pessoas que estão carentes. Eu dizia isso no culto das 7 da manhã, você nem sabe, mas na mesa do lado, na mesma repartição pública que você está, no mesmo andar onde você cumprimenta pessoas, você sabia que tem gente que já pensou em tirar a vida só esse mês, várias vezes? Essa pessoa não sabe como resolver esse vazio. Essa pessoa nem sabe nem como começar uma conversa contigo. Já experimentou começar a semana dizendo para essa pessoa: olha, ontem eu senti de orar por você e pela sua família. Aliás, eu te aconselho a fazer isso. Experimenta chegar para alguém que você nunca disse isso, se você de fato sentir no coração, amanhã, segunda-feira, e dizer para essa pessoa: olha, não sei porquê, mas ontem eu senti no coração de orar por você e pela sua família. Não sei o que está acontecendo, mas eu acho que Deus sabe. Experimenta dizer isso para alguém. É alguém voltando para o povoado e dizendo: eu estou abastecido na minha alma, eu já me alimentei. Agora vocês precisam ir lá buscar o alimento também. Os discípulos não fizeram isso. Jesus está dizendo para eles: vocês precisam abrir os olhos, porque daqui a pouco a mulher vai voltar e ensinar uma lição para vocês, de que entrar no povoado e sair sem trazer alguém, vocês não estão entendendo a urgência da mensagem do reino. Ô irmãos, quantas pessoas estão de fato carentes. Aliás, eu falei de oração, se você sentir no coração de orar por alguém, está aí uma excelente estratégia de evangelização. Aliás, você que diz assim: pastor, eu não sei como evangelizar, deixa eu te dar uma dica. Uma das melhores formas da gente evangelizar, a gente perguntar se alguém está precisando de oração. Sabe, chega lá para aquela sua amiga, para aquele seu amigo e dizer: olha, você quer que eu ore por você? Gente, quem é, no mundo que a gente está vivendo, estressante do jeito que a gente está vivendo, vai rejeitar alguém perguntando se quer oração? É uma porta que se abre. Eu fico imaginando quando aquela mulher chega no povoado, né, completamente impregnada pela mensagem do reino, e ela chega lá e diz: gente, eu encontrei o profeta e ele disse tudo sobre a minha vida, ele revelou tudo sobre a minha vida. Isso foi gerando nas pessoas o quê? Eu quero também. A palavra diz, gente, que aquela mulher sai do povoado, indo de volta para o poço, trazendo uma multidão que queria também o quê? Algo que tocasse suas vidas. Eu vi essa frase essa semana: se o reino de Deus está em você, você deve deixar um pedacinho dele por onde você for. Se o reino de Deus está em você, por onde você for, você tem que deixar um pedacinho dele. Porque é assim, não tem jeito. Por onde você for, as pessoas vão chegar, às vezes sem perceber, puxar algum tipo, algum nível de conversa, que você nem vai entender por quê. Quem sabe é Deus abrindo uma porta, né? Para que o alimento que chegou na sua vida, também chegue no coração daquelas pessoas. Por que os discípulos, gente, não fizeram como a mulher? Aliás, você conhece o final dessa história, né? Quando a mulher entra no povoado, que anuncia, que encontrou o profeta, e ela traz uma multidão, a palavra diz que todos foram impactados pela palavra de Jesus. Então não teve mais almoço, né? Os discípulos tiveram que comer em outra hora. E agora Jesus revela também muita coisa sobre a vida daquelas pessoas, e todos recebem a palavra. Aí o que acontece? A palavra diz que agora aqueles que receberam a palavra do reino pedem a Jesus: fica com a gente mais um pouquinho. Gente, quem é que vai ter um contato com Jesus e não vai querer ter um pouquinho mais dele? Quem? Lembra quando você entrou aqui pela primeira vez, que alguém te convidou? Até você que entrou aqui por curiosidade. Aí você recebeu a palavra, você disse: eu vou outra vez. Eu vou outra vez para ver se é isso mesmo. E aí veio outra vez. Eu vou a terceira vez, porque pode ter sido coincidência.
Foi o que aconteceu. E a palavra diz que Jesus fica naquele lugar com aquelas pessoas mais 2 dias, porque elas estavam ávidas, famintas, sedentas. Quem começou tudo isso? Os discípulos que já andavam com Jesus muito tempo? Não. Eles estavam preocupados apenas com o alimento próprio. Percebe, irmãos? Que a gente vai se acostumando tanto com a palavra de Deus que a nossa rotina cristã, ela acaba sendo apenas uma necessidade de alimentarmos o nosso estômago. Nosso estômago existencial, espiritual. Você vai para a igreja para quê? Eu vou para receber uma palavra. Charles Spurgeon diz que o evangelho do reino é um mendigo buscando pão para levar para outro mendigo. É assim que diz o Charles Spurgeon. O evangelho do reino é um mendigo buscando pão para levar para outro mendigo. Quando eu terminei o culto das 7 da manhã, bem aqui, o irmão Carlos estava partilhando comigo de uma atitude que ele teve de encontrou uma pessoa que vive aqui perto da igreja, em situação de rua, e ele conversou com essa pessoa e tem um lugar onde ele indicou que essa pessoa fosse buscar o alimento, o almoço. E a pessoa foi lá. E ele disse que encontrou essa pessoa logo depois que fui lá, voltando com 2 marmitas. Ele perguntou: você almoçou? Eu disse: almocei. E essas daí? Não, eu estou levando para mais 2 amigos meus. E não sabe que aqui tem comida. Isso é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é receber o pão que enche nossa barriga emocional, nossas carências existenciais. Mas entenda, isso não pode parar em nós, porque senão nós estaremos agindo igual os discípulos, entrando no povoado só para pegar comida, saindo de lá sem trazer ninguém, sem levar ninguém para perto de Jesus. Me permita dizer isso, Jesus está bronqueado com isso, tá, gente? Jesus está bronqueado com isso, a ponto de dizer para eles: abram os olhos, aprendam com a mulher, olha o que ela está fazendo. Ela não deu viagem perdida. E às vezes, irmãos, Deus nos dá tempo precioso com gente que está carente, com a alma que está um buraco assim, precisando de Deus, e a gente tem longas conversas com pessoas assim. A gente não consegue ter a sensibilidade de partilhar com essa pessoa nem 1 minuto de oração, nem um texto da Bíblia partilhado. Por quê? Porque a gente está apenas alimentando a alma. É os discípulos entrando no povoado só pelo almoço. A mulher que tinha recebido, ela percebeu: não pode acabar em mim, não pode terminar em mim. O que eu recebi de revelação desse homem aí não pode terminar só em mim, não posso só encher meu estômago. Ela disse: tem alguém da minha família, possivelmente gente da família dela que ela nem falava mais, tá? Possivelmente gente que ela até já tinha se relacionado, deve ter vindo para perto de Jesus também, porque ela anunciou para todo mundo. E quando Jesus fica lá mais 2 dias, mais gente recebeu o pão que desceu dos céus. Por quê? Porque a mulher percebeu que tinha uma urgência. Eu quero terminar essa minha palavra dizendo para você, para que todos nós reflitamos nisso, que tem certos lugares, irmãos, que Deus nos coloca. Tem certos lugares onde Deus nos conduziu até com algumas pessoas problemáticas. Eu reconheço isso. Tem gente que Deus colou na gente que a gente diz: meu Deus do céu. Mas quem sabe? Quem sabe? Essa pessoa está precisando receber algumas migalhas daquilo que nós recebemos quando estávamos raquíticos espiritualmente. Aquela mulher percebeu: eu não tenho como me calar. Quando eu cheguei perto desse homem, eu era uma raquítica, estava morrendo de inanição espiritual, e a minha alma foi abastecida, regenerada. Não pode terminar em mim. Tem outros famintos lá no povoado. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, também com
esses lugares que Deus nos colocou. Porque entenda, aprendemos isso em 2025, né? Na nossa caminhada aqui na terra, ou a gente influencia ou a gente é influenciado. Então entenda, nos lugares onde nós vamos, que decidimos ir, ou que Deus determinou que a gente vá, quando a gente sai desse lugar, ouça bem, quando a gente sai desse lugar, a gente tem que atrair alguém para perto de Jesus. Tem sido assim? Porque existem lugares estratégicos onde o Senhor nos coloca. Mas às vezes nós estamos escolhendo em alguns lugares que a gente vai e sai, e é o contrário. Ao invés da gente trazer alguém para Jesus, há um risco muito grande da gente ficar lá. Então imagina alguém que já recebeu a palavra do reino, meu irmão. E você decide, por exemplo, ir para um bloquinho de carnaval. Quem é que você vai trazer desse ambiente para perto de Jesus? Deixa eu levar essa palavra aqui para um lugar mais espinhoso. Mas a gente precisa refletir nisso. Não, pastor, mas bloquinho de carnaval é questão cultural. Tá, quando você sair de lá, alguém vai ser atraído pela tua conduta para perto de Jesus? Você acha? Vamos pelo seu raciocínio, é uma questão cultural. Então, você vai lá no bloquinho de carnaval e quando você sair de lá, alguém vai ser atraído para perto de Jesus? Não. Por que será? Porque todas as vezes que a gente entra no povoado, a gente tem que atrair alguém para perto de Jesus. Essa influência. Na vida que nós vivemos, ou nós influenciamos, ou somos influenciados. E é algo para a gente pensar. Provérbios capítulo 24, versículo 11 diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Olha que palavra apelativa. Mas era uma realidade no tempo de Salomão e uma realidade no nosso tempo. Olha o que está acontecendo com o nosso mundo, gente. Sabe por que às vezes a gente não está percebendo? Porque não estamos atentando para aquilo que Jesus falou. Abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos. A quantidade de gente que tem cada vez mais se envolvido em escravidão, meu irmão. Como pastor, eu tenho acompanhado a história de tantas famílias, e tem tantas famílias que estão clamando, que não conseguem, por exemplo, lidar e cuidar de um viciado na família, que tem trazido uma instabilidade na família toda. A família já fez de tudo, já internou, já mandou para fora e não sabe mais o que fazer. E às vezes essa família, olha para mim, está precisando de alguém que recebeu uma palavra de transformação, orar por essa família. É a sede. É a sede. Por isso que Jesus, quando nos compara, né? Nós que somos do reino, Ele diz que nós somos o quê, gente? Nós somos o sal da terra. Sabe uma coisa característica do sal? O sal provoca sede. Irmãos, não tem como alguém que viveu a palavra transformadora do Evangelho chegar perto de alguém, chegar junto de uma família, e essa família não perceber que tem uma sede e ali tem uma fonte de água. Não tem como, a não ser que eu não esteja sendo sal. E a palavra dessa manhã da Santa Ceia é provocativa mesmo, para nos levar a pensar. Nós temos provocado sede nessa geração, porque a fonte de água viva a gente já acessou ela, igual aquela mulher acessou. E ela agora precisava, havia no coração um desejo de partilhar com o máximo de gente. E ela estava ávida por isso. Ela queria partilhar com todo mundo. E os discípulos? Aqueles que já estavam acomodados com a fonte de água viva, eles estavam acomodados demais. Por isso Jesus está dizendo para eles o quê? Abram os olhos. Olha, a colheita está pronta, mas vocês precisam abrir os olhos. Vamos orar. Fique em pé no seu lugar, por favor. Segure na sua mão o corpo de Cristo.
Segure na sua mão o sangue de Cristo. Vamos cear. A Santa Ceia, ela é do Senhor, tá? Ela não pertence a uma igreja, uma denominação. Ela não pertence a ninguém. Ela pertence ao Senhor. E a ordem dele foi: façam isso até que eu volte. Repitam isso até que eu volte. A Santa Ceia, ela é para os filhos de Deus. E pela palavra de Deus entendemos que filhos de Deus são aqueles que já aceitaram Jesus como Salvador. Aqueles que declararam isso publicamente através da sua profissão de fé, descendo as águas do batismo. Para você que ainda não tomou essa decisão, a Santa Ceia nesse momento não vai fazer muito sentido para você, porque ela foi preparada exatamente para que nesse momento, por exemplo, a gente faça uma autoanálise. Por isso que a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse é um momento de reflexão. Pensarmos se está tudo bem com a nossa vida, com o Senhor. Se está tudo bem no nosso relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero consagrar a Ti, meu Deus, estes elementos, o pão e o vinho, o cálice do Senhor de uma nova e eterna aliança, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Consagro a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém e amém. Segure na sua mão o corpo do Senhor. Levante-o na sua mão e faça um pedido especial ao Senhor. Faça um pedido ao Senhor nesta manhã. Algo que, no teu entendimento, só o Senhor pode realizar. Peça ao Senhor. A palavra do Senhor diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e a porta se abrirá, buscai e achareis. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque recebemos Jesus Cristo, o maior presente. Amém. Comamos o corpo de Cristo. Você que comeu do pão, agora você pode tomar do cálice do Senhor.
Levante a sua voz e adore-o. Adore ao Senhor. Tem um momento agora só você e o Senhor. Um momento agora só você e o Pai. Converse com Ele. Ore pela sua família. Ore pelos seus amigos. Ore por pessoas que estão sedentas e precisando de Deus. Esse é o momento. Busque o Espírito Santo. Oh, meu Deus. Nós precisamos de Ti. Amplia no nosso coração a urgência, meu Deus. O tempo está se cumprindo e nós precisamos entender essa urgência. Desperta-nos como igreja. Vem, Espírito Santo do Senhor. Enche-nos de Ti nesta manhã. Oh, bendito é o nome do Senhor. Se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Você que é batizado no Espírito Santo, deixe o Espírito Santo te encher nessa manhã. Você que não é batizado ainda, peça ao Senhor: me enche, Espírito Santo. Eu quero me encher de Ti. Deixe o Espírito Santo te tocar nesta manhã. Deixe o Espírito Santo te tocar nesta manhã. Deixa o Espírito Santo encher a tua alma, encher o teu coração. Obrigado, meu Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Poderoso Senhor. Nossa alma se derrama diante de Ti, meu Deus. Nosso espírito se alegra na Tua presença. Que bendizemos com todo o nosso ser. Tu és santo. Tu és santo. Sim, Tu és santo. Para sempre, exaltado o nome do Senhor, para sempre exaltado. Levante bem alto as suas mãos, adore-o. O nome do Senhor, te adoramos na beleza da Tua santidade. Tu és santo. Levante bem alto as suas mãos. Digno de nosso louvor. Levanta bem alto as suas mãos. Levante a sua voz. Se encha do Espírito Santo. Somente a igreja. Poderoso. Digno do nosso louvor. Declare que Ele é santo.
Levante a sua voz. É o Senhor. Repita isso. Repita isso. Declare isso. Sim, meu Deus, Tu és santo. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Abençoe quem está perto de você. Abençoe essa pessoa que está perto de você. Se encha do Espírito Santo e declare sobre a vida dessa pessoa a visita do Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo está sobre a sua vida. O Espírito Santo está sobre a sua família. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Senhor merece a nossa adoração. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. O Senhor está alimentando a tua alma cansada. O Senhor está restaurando o teu espírito, para você restaurar a alma e o espírito de muitas pessoas lá fora. Sim, meu Deus, digno do nosso louvor. Tu és santo. Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Bendizemos, te bendizemos. Diga graças a Deus. Diga para essa pessoa: o Espírito Santo está sobre você. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Graças a Deus. Graças a Deus.